As proteínas desenvolvidas a partir de elementos vegetais seguem surpreendendo. Agora, pesquisadores de Campinas se juntaram aí a alemães para o lançamento de uma carne análoga, feita a partir da farinha de girassol. Hoje falaremos sobre esse desenvolvimento e o quão similar esse alimento é à carne bovina. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Maria Tereza Bertoldo Pacheco é pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos. É um prazer recebê-la, professora. Prazer é meu estar aqui, poder passar, um pouco do que a gente faz aqui no Itaú para vocês. Alimento à base de girassol, A farinha de girassol é desenvolvida por pesquisadores de Campinas e da Alemanha. A pesquisa feita no Instituto de Tecnologia de Alimentos, financiada pela FAPESP, motivada pelo amplo uso de óleo de girassol na Europa. O cultivo da planta está em expansão no Brasil. Professora, como foi feita, como ocorreu essa ideia, essa descoberta de usar a farinha de girassol como base para essa criação? Então, a farinha de girassol, ela segue o mesmo processo de produção da soja, vamos dizer assim, Ela é uma planta oleaginosa, onde você extrai o óleo e você fica com um material residual, que seria um coproduto. E no caso do girassol, ele é riquíssimo em proteína. De extração do óleo da semente do girassol, eles não utilizam para alimentação humana. Eles acabam utilizando mais para alimentação animal, principalmente por causa da presença de cascas nesse farelo. Então, a gente propôs um sistema diferenciado, onde a gente tira as cascas antes de extrair o óleo, e uma vez extraído esse óleo, que pode ser por extração a frio, ou mesmo por extração com solvente, a gente obtém uma farinha riquíssima em proteína. Ela já vai ter de 45% a 50% de proteína. E com isso ela vai muito de encontro aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ODS, onde você trabalha com a economia circular. Não sei se é um termo assim conhecido, que vocês utilizam normalmente, mas quando você fala em economia circular, você está saindo daquele processo linear, onde você simplesmente extrai, produz e descarta o resíduo. No nosso caso, não, a gente produz e aproveita esse coproduto para fazer um outro ingrediente de alto valor agregado e adicionar, então, valor a essa cadeia de produção. E é totalmente sustentável, Quando você fala em economia circular, você também está falando em sustentabilidade. Ô, professor, e por que vocês escolheram trabalhar com matérias-primas geneticamente não modificadas? Então, isso é uma questão assim que ela é muito priorizada, principalmente nos países da União Europeia. Então, como a Alemanha faz parte do nosso projeto, eles sempre procuram trabalhar com culturas que elas não tenham passado pelo processo de transgenia, mesmo porque nesses países, nesse bloco aí de países da Comunidade Europeia, eles valorizam muito o clean label, que seria o rótulo limpo. Não só na Europa, mas é uma tendência mesmo de mercado até para os países mais desenvolvidos, onde uma vez que você introduz algum alimento geneticamente modificado, você tem que deixar muito claro na rotulagem nutricional que aquele produto, aquele ingrediente, ele contém, então, algum ingrediente geneticamente modificado. Aqui no Brasil também é exigido essa declaração, tá? Não é só na Europa, não.
e muita gente não consome. Muitas pessoas que têm assim alguma insegurança em consumir esses alimentos, eles preferem sempre os que não são OGM, né? Como a gente diz, não geneticamente modificados. E a partir do óleo de girassol, né, chega a ser esse alimento aí, né, uma alternativa, um alimento, estamos falando aqui usando o termo carne de girassol. Quais outros ingredientes complementam esse alimento? Eu queria só fazer aqui um adendo, que a gente não fala carne de girassol. Esse termo, ele não é permitido nem pelas agências reguladoras, tá? Porque o nome carne, ele é bem direcionado para um produto de origem animal. Então, quando a gente fala de produto similar ao produto carne, né? Produto similar a uma carne bovina, uma carne de frango. E esse produto similar, ele levou uma série de ingredientes para mimetizar o hambúrguer bovino. Então, a gente usou, por exemplo, os condimentos, né? Como todo produto pronto ou semi-pronto, ele tem que ter aqueles ingredientes que vão conferir sabor, vão conferir aroma. E ainda a gente utilizou, nesse caso, uma grande porcentagem de tomate em pó. Esse tomate em pó, ele conferiu uma coloração mais escura, mais parecida mesmo com a carne bovina, no caso que a gente queria fazer esse análogo à carne bovina. E a gente usou ainda um hidrolisado de levedura para dar aquele sabor mimetizado de carne, que é o que a gente vê muito nesses snacks, sabor churrasco, sabor queijo, sabor... Então, nós usamos o sabor carne para deixar ele com um aspecto bem análogo ao hambúrguer de carne. E o interessante dessa formulação é que a gente ofereceu esse produto em pó, tá? Esse produto, ele foi uma mistura em pó, onde a proposta é que a pessoa, quando ela adquirisse esse produto, ela ali misturasse água, misturasse um pouco de óleo e ela pode moldar, até junto com os filhos, fazer uma atividade em família. Ela pode moldar na forma de hambúrguer, pode moldar na forma de almôndega, na forma de croquete, dependendo, então, do hábito alimentar do indivíduo, né, que vai consumir. Então, pelas regulamentações, a gente não deve usar o termo carne, né, professora? O mesmo vale, então, provavelmente para soja. A gente fala popularmente carne de soja, mas então seria um alimento, né, de soja. Um alimento análogo, você pode até chamar análogo se você deu o formato, deu assim, as características nutricionais, né, que vão assim substituir aquele produto carne. Então você pode falar, eu tenho aqui um análogo de um hambúrguer ou um análogo de uma almôndega de girassol. Seria o mais correto mesmo, você tem razão. Falou no início aqui sobre os nutrientes, então ele tem vários nutrientes, né, presentes esse alimento. Ele tem vários nutrientes e a gente fez, então, uma rotulagem para esse nosso produto, que a gente moldou ele na forma de hambúrguer, porque a gente queria fazer uma avaliação sensorial. E como o hambúrguer ele seria assim, o mais consumido, apesar da gente não ter colocado queijo, não ter colocado pão, nada, só foi mesmo o análogo que foi testado sensorialmente. Mas ele tinha também as características nutricionais em termos de proteína, minerais, semelhantes ao hambúrguer bovino. O que ele teve de diferencial que talvez a gente possa considerar que seja até um aditivo favorável, é a presença de fibras alimentares, né? Porque todo alimento vegetal, ele acaba carregando muitas fibras alimentares, e uma gordura que não é aquela gordura saturada do alimento carne, seriam óleos com maior balanço de ácidos graxos aí, né?
com ácidos graxos monossaturados, que são aqueles ácidos graxos muito presentes nos azeites. Então, ele, assim, do ponto de vista nutricional, ele tinha vários aspectos positivos, que eu considero até mais relevantes que o hambúrguer bovino, pela presença desses nutrientes a mais. Acreditamos no mérito, no talento, no esforço e no trabalho individuais. São eles que justificam a recompensa material das pessoas. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Em termos de sabor, também ele se aproximou da carne bovina? Olha, eu não posso falar só as vantagens, né? Eu tenho que falar também um pouquinho do que a gente detectou como melhorias que precisam ser ainda realizadas, que seria essa questão mesmo do sabor. Então, nós fizemos 2 tipos de produtos, fizemos um onde a gente usou a proteína texturizada do girassol também, né? Ela foi comprada já texturizada e ela foi inserida no meio do hambúrguer para dar aquela crocância na hora de você morder o hambúrguer. Assim, é bem complexo você falar que você vai elaborar um produto e quer que ele seja análogo. São vários pontos que você tem que levar e vários defeitos que você tem que ir corrigindo ao longo da produção para que ele chegue, então, para o consumidor e o consumidor tenha uma aceitação. No nosso caso, ele teve, na análise com consumidores, ele chegou numa aceitação em torno de 80%. Bem relevante, então, isso né? indica que precisa melhorar, né? Mas 80%, e é uma opção aí para vegetarianos. É claro que quem gosta de carne vai comer carne, mas é uma opção para os vegetarianos, que a gente sabe que cada vez aumenta mais aí o número de adeptos, né? Ô, professor, e qual que é o diferencial dessa proteína vegetal em relação às que já existem no mercado? Tem alguma diferença?
A proteína de girassol, assim, do meu conhecimento, eu acredito que ela tem uma grande vantagem, que é principalmente devido ao sabor dessa proteína. A maioria das proteínas vegetais, quando você fala numa proteína de ervilha, numa proteína de feijão, elas têm um residual muito forte, sabe? Que a gente chama bean flavor. Então, elas têm um aroma e um sabor, assim, bem desagradável, que deixa um residual no palato quando você come, né? E a de girassol não, ela tem a vantagem de ser muito suave, ela é uma proteína clara, ela não é uma proteína verde, ela é uma proteína que, com o processamento correto, né, você tirando ali os compostos fenólicos, ela fica uma proteína clara e de um sabor assim muito neutro. Então, você pode inserir nessa proteína uma série de aditivos, vamos dizer assim, ou ingredientes naturais mesmo que sejam, né, para contribuir com o sabor e chegar naquele produto que você deseja. Então, teria que construir, né, uma formulação, vamos dizer assim, onde você chega no análogo que você está querendo propor. Mas é uma proteína, assim, das vegetais que eu já trabalhei, eu considero ela a mais apropriada para esse tipo de produto. O cultivo de girassol tem crescido no Brasil, provavelmente a pesquisa vai influenciar para essa expansão, né? Já que a gente dá um novo destino para o girassol, o óleo de girassol. Exato. O girassol ele é muito plantado na região do Mato Grosso, naquela região de Parecis. No estado de São Paulo, Paraná, também tem assim uma produção não tão relevante igual o Mato Grosso, mas no Rio Grande do Sul eles produzem bastante também, porque a Argentina é um dos maiores produtores de girassol. Então, o clima daquela região sul ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, acaba sendo bem propício, então, para esse tipo de cultura. E, inclusive, eu fiz contato com uma empresa no Rio Grande do Sul, onde eles faziam o descascamento do girassol e depois a extração do azeite. Então, eles faziam uma extração a frio para comercializar mesmo como azeite. Então, já existe vamos dizer assim, essa produção industrial, é pequena aqui no Brasil, mas eu acredito que isso pode dar até uma sustentabilidade para food techs, né, startups que queiram ter ideias, né, inovadoras para estar aí colocando um novo produto no mercado. E o agro a gente sabe, né, que a ciência, né, a academia, a Embrapa são fundamentais aí para o desenvolvimento do agro, porque a academia pesquisa, desenvolve um estudo, o produtor vai lá, amplia a produção e aí a gente precisa também da parceria da indústria para poder processar o alimento e as pesquisas acabam contribuindo, né, professora, com o desenvolvimento da economia de uma forma geral. Eu acho que o desenvolvimento de um país, você mede muito pela quantidade de pesquisa, né, que esse país ele executa e o quanto dessa pesquisa consegue ir para a prática para melhorar o crescimento industrial, melhorar a economia e melhorar, por último, a vida das pessoas, né? Então, se as pessoas têm a opção de comer um alimento onde elas vão ter um benefício para a saúde, elas vão se beneficiar, elas vão diminuir a fila por tratamento médico, vão desonerar um pouco o sistema de saúde. Então, tudo é um link muito grande que você, melhorando ali numa ponta, você acaba melhorando toda essa cadeia. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores?
Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. E esse estudo aí foi desenvolvido, em parceria com a Alemanha. Explica pra gente, professora, por que são importantes essas parcerias internacionais? Olha, essas parcerias são importantíssimas porque cada instituto, cada região, ela é mais desenvolvida num aspecto da pesquisa, né? Então, quando você une esforços, por exemplo, Alemanha e Brasil, com certeza eles contribuíram em muitos aspectos de tecnologia, que onde eles já estão mais avançados, eles sem dúvidas
tem muito mais recursos destinados à pesquisa e à educação do que aqui no Brasil, e com isso a gente consegue captar muito desse desenvolvimento do mesmo jeito que a gente consegue contribuir para outros aspectos que eles não têm também condição de executarem lá na Alemanha. Então, foi assim uma coisa bem compartilhada, onde cada um contribuiu naqueles aspectos que eles eram mais fortalecidos, nós éramos mais fortalecidos, né? E o projeto teve um sucesso muito grande, tanto aqui no Brasil como lá na Alemanha. Foi um projeto, então, financiado pela FAPESP. Quando você tem uma parceria assim, de um outro país, a FAPESP, que é a nossa fundação que mais financia, então, a pesquisa no estado de São Paulo, né? Não só no estado de São Paulo, acho que do Brasil, ela é a fundação com maior volume de recursos para pesquisa. Quando você tem uma parceria internacional, onde esses parceiros eles também estão interessados em levar algum conhecimento daqui, essa troca de conhecimento, ela dá uma visibilidade muito grande para a agência de fomento, para as agências de pesquisas, que contribui aí financeiramente para que essa pesquisa se desenvolva. E é dessa forma que um estudo que pode surgir na sala de aula, num laboratório, ajuda a desenvolver o país. Professora, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui em A Força do Agro. Eu é que agradeço e foi um prazer muito grande falar um pouquinho aqui do nosso trabalho, do trabalho realizado aqui no Instituto, né? A gente faz muito trabalho de parceria para ajudar a indústria, para colaborar com o crescimento da indústria de alimentos no Brasil e eu é que agradeço essa oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. A gente gosta de trazer essas informações que surgem na academia para o nosso público. Gratidão a você que nos acompanha. A Força do Agro é o Brasil que dá certo. E olha só, não é só de boi, de soja. Com pouca exigência em água e fácil de se adaptar às condições do clima aqui no nosso país, o gergelim está se tornando uma cultura estratégica para o país. Com apoio de pesquisas, principalmente da Embrapa, a semente ganha protagonismo na agricultura e na alimentação. Secretário, o gergelim está sendo considerado promissor para o agro brasileiro. Nós estamos aí um pouco distante dos maiores produtores, mas está se tornando uma cultura importante também aqui para o nosso agro, né? Com certeza, o Mato Grosso já é o maior produtor brasileiro ali na região de Canarana, Água Boa. Já estamos aí plantando em torno de 400 mil hectares e temos muito a crescer. O ano passado, a China abriu o mercado chinês para o gergelim brasileiro. Só no caso de Mato Grosso, nós já credenciamos mais de 20 empresas. E agora investir em pesquisa, melhoramento de sementes, e o gergelim passa a ser uma grande opção para o produtor rural, que planta a soja e depois planta o milho ou o algodão. Em algumas regiões que você tem menos chuva, como por exemplo a região do Araguaia, o gergelim, dependendo da janela, passa a ser uma opção ao milho. Então, por isso que tem ganho muitos adeptos ao plantio do gergelim, e com um mercado fantástico aí de Índia, China, toda a Ásia, aí culturalmente consome o gergelim. É uma boa alternativa, então, de cultura, né, de rotatividade aí com outros grãos, mas também uma alternativa de renda para a agricultura familiar, né, secretário? Com certeza, com certeza. O Mato Grosso tem feito um grande trabalho junto com os produtores de colheitas especiais e irrigantes, Aprofir e Mafir. Estamos fazendo um grande levantamento de todos os nossos aquíferos, inclusive para essas culturas especiais como o gergelim serem plantados também utilizando a irrigação. Aí você chega ao pequeno produtor, você consegue ter a possibilidade, inclusive, de fazer 3 safras. Veja só que fantástico. O Mato Grosso já utiliza do plantio direto, quer dizer, faz 2 safras na mesma área por ano,
ou soja ou milho, ou soja ou algodão, e agora entrando o gergelim, o feijão também está querendo começar a crescer, e com a irrigação a gente tem possibilidade de fazer até 3 safras, o que vai trazer mais renda para o produtor e cada vez mais o Mato Grosso se tornando protagonista no mercado internacional de produção de alimentos.